Fala pessoal que acompanha o Mix Mundo, eu sou Salomon Walked e hoje eu estarei fazendo uma análise geral de Nanatsu no Taizai, ou Os Sete Pecados Capitais. Esse anime que começou tão despretensioso e acabou se tornando uma febre muito rapidamente. O anime vinha sendo produzido desde 2014 pelo estúdio A1 Pictures, da Aniplex, o mesmo estúdio que já produziu outros animes de peso, como Fairy Tail e Mag. Já a terceira temporada será produzida pelo estúdio Jin. A animação é baseada no mangá do autor Nakaba Suzuki e compreende os gêneros ação, aventura, fantasia e romance. A história se passa na Britânia medieval. Os Sete Pecados Capitais são um grupo de cavaleiros muito poderosos, acusado de trair o reino e que por isso acabou sendo desfeito, com seus membros se tornando foragidos. 10 anos depois, quando a principal força militar do reino, os Cavaleiros Sagrados, deflagra um golpe de estado, a princesa Elizabeth parte em uma jornada para reunir novamente esses cavaleiros, os Sete Pecados Capitais, e salvar o reino. Inicialmente, os personagens principais são apresentados como foragidos, acusados de terem traído o reino de Leonis. E mesmo antes disso, cada membro do grupo já havia sido condenado por algum crime grave. Inclusive, é daí que vêm os apelidos relacionados aos pecados capitais. Mas conforme o backstory dos personagens vai sendo revelado, o espectador descobre a verdade por trás desses supostos crimes, que foram falsamente atribuídos ao grupo. Por isso, eu vejo em Nanatsu um alerta sobre como a forma pela qual a narrativa histórica é construída pode moldar a opinião pública a respeito de um tema ou de uma pessoa. Então, ilustrando essa ideia, primeiramente, cada um dos 7 pecados capitais foi acusado de um crime que não cometeu. As acusações, apesar de falsas, foram baseadas em fatos verdadeiros, ou seja, são semi-verdades. E por isso elas foram convincentes. Os fatos acabaram sendo manipulados e distorcidos para revelar mais ou menos do que realmente aconteceu. Um bom exemplo é a história do Ban, do pecado da ganância da raposa. Ele foi acusado de matar Elaine, a santa da Floresta das Fadas, e de destruir a floresta para obter o Elixir da Vida Eterna. É verdade que Ban inicialmente estava atrás do Elixir, mas quando ele conheceu Elaine, ele se apaixonou por ela e desistiu desse objetivo. Quem realmente causou a morte de Elaine e incendiou a floresta foi um demônio que apareceu por lá, e que inclusive foi derrotado pelo próprio Ban. Mas toda essa parte do demônio, que faz toda a diferença, foi intencionalmente suprimida da acusação oficial. E se a gente lembrar que Ban era originalmente um ladrão, fica fácil perceber por que o povo de Leonis aceitou a versão falsa. O mesmo aconteceu com a Diane, acusada de matar a Matrona por inveja da sua força, quando na verdade quem tentou matar ela foram os Cavaleiros Sagrados. E com o King, acusado de negligenciar o seu povo, permitindo que ele fosse chacinado, quando, na verdade, ele havia sofrido amnésia e não lembrava nem o seu verdadeiro nome. As acusações formais e o verdadeiro backstory dos outros pecados, como Escanor, Merlin e Golter, ainda não foram revelados no anime, mas provavelmente vão seguir o mesmo padrão. E mais tarde, quando o grupo dos 7 pecados capitais já estava formado, eles acabaram servindo de bode expiatório, sendo responsabilizados pela morte do grão-mestre Zaratraz. Novamente, o grupo foi acusado de um crime que não cometeu, porque a história foi distorcida e contada da forma que era mais conveniente para os homens influentes do reino, os conspiradores Hendrickson e Dreyfus. Possivelmente essa não era a mensagem que o autor tinha em mente quando escreveu Nanatsu no Taizai. O uso político da narrativa histórica a partir da manipulação dos fatos. Mas eu acho que essa é uma interpretação válida,
considerando essa era da pós-verdade que nós estamos vivendo, onde as fake news são a principal estratégia do jogo político e econômico. Como eu havia dito, Nanatsu é um anime de muita complexidade. E parte disso se deve ao fato de que todos os personagens são muito bem construídos e têm backstories fantásticos, que fazem você se apegar a cada um deles. Infelizmente, não dá tempo de falar sobre todo mundo, então eu vou falar apenas um pouco sobre alguns deles. Vamos começar, é claro, pelo Meliodas. Ele é o protagonista overpowered queridinho da galera. Bom, então a galera que me perdoe, mas pra mim, esse é o personagem menos cativante da série. Veja bem, eu disse menos cativante, não ruim. Enquanto os outros personagens expressam reações condizentes com o que acontece em torno deles, o Meliodas está sempre com aquela expressão besta de tranquilidade e aquele sorrisinho de canto de boca que me irrita profundamente. Cena de luta, cena de alegria, cena de tristeza, cena de humor, não importa. O Meliodas está sempre com a mesma cara, parecendo até um boneco. Mas, implicância à parte, isso só demonstra que o personagem é coerente e bem construído, porque grande parte do dilema pessoal do Meliodas é justamente esse lance dele precisar estar constantemente contendo seus sentimentos negativos por medo de perder o controle e causar outra tragédia como a de Dynafall. Agora, vamos para o King. O que eu mais gosto no King é a forma como o seu backstory está indiretamente conectado ao do Ban através da Elaine e diretamente conectado ao da Diane. Nos animes de protagonismo plural, geralmente o líder, no caso o Meliodas, é o único elo de ligação inicial entre os outros membros do grupo. Mas aqui não. Isso permite que o King tenha um número muito maior de cenas de interação e seja um personagem melhor desenvolvido. Agora é a vez do Scanor. Esse personagem foi uma surpresa muito positiva. Quando eu vi que o pecado do orgulho ia aparecer, eu pensei, af, que saco. Agora vai aparecer aquele personagem irritantemente convencido. Mas aí veio o Scanor. E ao contrário do que eu pensei, o Scanor é menos convencido e mais orgulhoso realmente. É essa diferença sutil que faz com que os autoelogios do Scanor não sejam irritantes. Ele não tenta convencer os outros de que ele é o melhor. Ele simplesmente tem certeza de que ele é o melhor. E por isso os autoelogios dele soam com uma naturalidade quase humilde. Enfim, eu adoro esse cara. Por último, eu vou falar sobre o Honk, um dos meus personagens favoritos. A função dele para a narrativa é basicamente de alívio cômico, o que, aliás, ele faz muito bem. Além de informar o espectador sobre o poder de luta dos outros personagens. Mas eu realmente gostaria de ver ele tendo mais utilidade em batalha, além de distrair o inimigo e fazer a retirada estratégica dos aliados nas suas costas. Quem sabe agora, com esse poder de absorção mágica estilo Kirby, isso não aconteça. Passando para o enredo, a primeira temporada quase inteira é dedicada a reunir os membros dos Sete Pecados. É aquele típico trabalho de reunião da galera que não pode faltar em anime com protagonismo grupal. Depois termina com a luta contra o suposto vilão principal, Hendrickson, com um plot twist que abre o espaço para a segunda temporada. Já na segunda temporada, tem um encontro com os dois membros que faltavam, Scanor e Merlin. A introdução dos novos antagonistas, os 10 mandamentos, com o grupo se dividindo para enfrentar os mandamentos em duplas. Além da apresentação daqueles backstories que eu mencionei. Como vocês devem ter percebido, o desenvolvimento de enredo é bem fluido, direto ao ponto, sem muita enrolação. O primeiro diferencial do enredo é o nível de poder dos protagonistas,
que já começa bastante elevado. Na maioria dos shonen, o protagonista passa por uma escalada de poder, onde ele começa fraco e inexperiente e vai sendo fortalecido pelos desafios que ele enfrenta pelo caminho. Mas Nanatsu faz parte dessa leva de animes em que o protagonista já começa overpowered. Por exemplo, One Punch Man, Mob Psycho 100, Assassination Classroom e Sword Art Online. Isso permite que o anime economize tempo com cenas, episódios ou até mesmo arcos inteiros só de treinamento, que aliás alguns fãs acham entediante. E sobra espaço para a história desenvolver outros aspectos, como a sua mensagem e os personagens. E como eu já disse, tudo isso é realmente bem trabalhado aqui. E com os protagonistas fortes desde o início, fica mais fácil fazer boas lutas, porque tudo o que precisa ser feito é introduzir vilões que forcem os protagonistas a expressar cada vez mais do poder que eles já têm. Para não dizer que Nanatsu não tem nenhum momento de treinamento, temos os episódios 9, 11 e 12 da segunda temporada. Mas mesmo esses episódios não chegam a serem entediantes, porque o treinamento do Meliodas é no plano mental, com ele tendo que aprender a lidar com o sentimento de perda pela morte da Liz. É mais uma questão de amadurecimento do que fortalecimento do personagem. Além disso, essa parte fica intercalada com cenas de revelação do passado do Ban, que é muito comovente por sinal. Então, em resumo, você nem sente esses episódios de treinamento passar. Quando você vê, já acabou. Ainda no quesito enredo, pela primeira vez eu vou fazer uma crítica negativa ao anime. Em um determinado ponto da segunda temporada, foi introduzido um mecanismo de medição de poder de luta, o Olho Mágico de Balor, parecido com o Scouter de Dragon Ball. Pessoalmente, eu não gosto quando o anime ranqueia o poder de luta dos personagens desse jeito tão objetivo. Isso gera uma espécie de determinismo, como se não houvesse a mínima chance de um personagem superar o outro. Vamos tomar a Diane como exemplo. Qual a chance dela ficar tão forte quanto o Escanor? E eu não devo ser o único que pensa assim. Tanto é que o Scouter foi rapidamente eliminado em Dragon Ball. É verdade, porém, que em Nanatsu os números não são tudo. Além de condições especiais que podem fazer o nível de luta aumentar, a forma como cada personagem utiliza suas habilidades mágicas específicas também pode fazer com que nada esteja tão garantido assim. Por exemplo, o Ban, usando sua habilidade Festival da Caça, conseguiu manter uma luta equilibrada contra o Meliodas dentro do Perfect Cube. Para encerrar essa análise geral de Nanatsu no Taizai, nós vamos falar aqui de um assunto polêmico. Repito, polêmico, polemiquíssimo. O ecchi. Aí vem a clássica pergunta: ecchi é desnecessário? Eu vou aproveitar para responder essa pergunta de modo geral e também de modo específico para Nanatsu. E a resposta é: depende. Se o anime é do gênero ecchi, ou seja, o erotismo é a proposta central, aí não é nenhuma questão de ser ou não ser necessário. Nesse caso, ele é literalmente essencial. Agora, no caso de animes como Nanatsu, em que o ecchi é um meio e não um fim, ele é quase sempre desnecessário, no sentido de que existem outras formas de cumprir a mesma função. O ecchi é um recurso narrativo geralmente usado para alívio cômico, mas existem dezenas de outras técnicas para alívio cômico. Vale ressaltar também que existe a possibilidade do uso, digamos, cult do ecchi, quando esse recurso é usado para compor o personagem. Um exemplo bem simples é o primeiro episódio de Hellsing, quando a Ceras Victoria é capturada pelo vampiro padre e ele apalpa ela para valer, falando sobre como ele vai estuprar ela e etc. Aquilo foi claramente uma forma do autor dizer: "Ei, espectador, tá vendo esse cara? Então, ele é o vilão, beleza?" E convenhamos, em Hellsing, que tem um protagonista tão violento como o Alucard,
às vezes a gente precisa ser lembrado sobre quem são os caras maus de verdade. Agora, voltando. Aí vem a segunda pergunta. O ecchi do tipo desnecessário estraga um anime? A resposta de novo é depende. Para quem não gosta de ecchi, esse é um elemento que vai ter que ser posto na balança para ver se compensa ou não continuar assistindo. No caso de Nanatsu, o anime tem tantos pontos fortes que, na minha opinião, dá para tolerar o ecchi. Mesmo porque, conforme a história avança, esse tipo de cena vai ficando cada vez mais espaçada. Então, trocando em miúdos tudo isso que eu falei aqui, se você tem interesse em assistir um anime divertido e envolvente, que te faz pular da cadeira de tanta empolgação e ao mesmo tempo criar um laço de afeto com os personagens, então não perca tempo e assista Nanatsu no Taizai. Aproveitando, inclusive, que a terceira temporada vai estrear agora dia 9 de outubro, lá no Japão. Eu não sei se esse episódio vai sair antes disso, mas ok. E eu queria aproveitar para elogiar a Netflix pelo ótimo trabalho de dublagem de Nanatsu, na versão PTBR. Eu não assisto anime dublado, acho que grande parte dos fãs também não, mas eu sei que ainda tem uma grande parte do público que assiste, então valeu, Netflix. Bom, pessoal, é isso. Essa análise de Nanatsu no Taizai, apesar de ser apenas uma reflexão geral, acabou ficando meio longa e deu bastante trabalho. Então, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal do Mixmundo e ative o sininho. E deixe o seu comentário também. Comenta lá qual é o seu personagem favorito dos Pecados Capitais. O que você mais gosta na história? E o que você acha do ecchi? É desnecessário ou não? É isso, pessoal. Até a próxima e tchau!